encontrando Hebreus, encontre o capítulo de número 12. Carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Versículos 1 e 2. Conto até 2 e nós vamos ler com toda a força do coração. 1, 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor, consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém. Toma um assento, por favor. Nesse tempo, nós estamos com essa breve reflexão. Toda a atenção aqui no que nós vamos estar aqui falando. Parece desnecessário falar isso, mas, infelizmente, nós temos pessoas que tudo que ele escuta ou vê, ele comenta com quem está do lado dele. Ele não entendeu o mistério ainda, né? Então, além dele não prestar atenção, ele ainda atrapalha o colega, né? Então, presta atenção aqui, em poucos minutinhos, do que nós estamos a dizer. O autor dessa carta, não se sabe quem escreveu. Uma grande parte dos estudiosos da Bíblia, da Palavra de Deus, dizem que, pela escrita, pelo conteúdo que está revelado, quem escreveu foi o apóstolo Paulo. Mas não é uma coisa taxativa, são apenas suposições. A grande parte dizem isto. Verdade é que este livro foi escrito para que os irmãos que estavam desanimando na fé tivessem uma fé fortalecida. Esse foi o intuito da escrita da carta aos Hebreus. É tanto que o capítulo 11 fala desde o começo dos homens do início da fé. Começa, por exemplo, o capítulo 11, lá para o versículo número 4, falando de Abel, que pela fé Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim, e explica lá que Deus estava usando ele, era um dom que Deus havia dado, e você vai lendo, você vai encontrar falando de José, vai estar lá falando de Sansão, vai estar falando de quase todos os personagens da Bíblia, dizendo que eles morreram, mas morreram na fé. Não desanimaram, não fracassaram. Aí então vem o capítulo 12 para dizer, eles já foram, agora somos nós.
E você, para também ser vencedor, tem aqui uma receita. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Até aí deu para entender? Então, o capítulo 11 fala um nome de muita gente boa, que sofreram, E aí, ele diz assim, começa dizendo que nós lemos. Portanto, versículo 1 do 12, que lemos. Nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, corramos a carreira que nos está proposta, não se embaraçando, deixando todo o embaraço, e vá para frente na carreira que Deus te propôs. Com essa introdução, eu quero dizer que vamos falar alguns minutinhos aqui sobre deixando os embaraços. Meus irmãos, a vida cristã, escuta isso, a vida cristã é como uma maratona, uma corrida. Você sabe o que é maratona, né? Já até disse aqui uma certa feita a origem da maratona. Maratona é uma cidade da Grécia, onde um certo tempo, uma luta, uma guerra entre duas cidades de lá. E, resumindo bem, porque o tempo corre, onde as cidades estavam em guerra, duas cidades. E um grupo da cidade que praticamente iriam perder a guerra, aquele grupo combinou com as suas famílias. Os maridos que foram para a guerra disseram para a esposa, olha, até tal hora, se a gente não mandar um aviso que vencemos, para não ficar feio, porque eles vão vir aqui e vão matar vocês todos, antes que eles entrem aqui na cidade e acabem com todo mundo, vocês mesmos se matem. A mãe mata o filho mata a mãe, já que é para morrer, morra para valer mesmo. Não vamos morrer na mão dos inimigos. Mas diz a história, inclusive verídica, que esses que estavam achando que iam perder, acabaram vencendo. E como o tempo que ele deu para dizer que estaria avisando, o tempo estava muito em cima, eles pensaram, nós vamos vencer, estamos vencendo, mas vamos perder toda a nossa cidade, a nossa família, porque eles não vão estar sabendo que a gente venceu. Então, chamaram um soldado, chamado Melquíades, e disse, você, soldado, corra lá na cidade, o máximo que você puder, e avise que nós vencemos, não é para ninguém se matar. E o soldado correu 42 quilômetros para chegar nessa cidade chamada Maratona. Por isso que o nome é Maratona. E ele correu tanto que quando chegou na cidade, ele perdeu as suas forças, correu tanto que só deu tempo de dizer, nós vencemos. Falou, nós vencemos e caiu morto. Aí é a origem da palavra, ou da corrida de maratona, que são 42 quilômetros. Com isso eu quero te dizer que a vida cristã é mais ou menos
uma maratona. Porque na maratona é onde vai haver aquela corrida. Geralmente no fim do ano, passa até na televisão. Começa a maratona, vai começar. Lá tem meninos, adolescentes. Você vai ver que tem senhoras lá no meio. Tem homens de todas as idades, inclusive gente com 80 anos de idade, gesticulando, aquelas canelinhas finas, bracinhos finos, e dizendo que vai ganhar a corrida. Chega a ser até engraçado. Quando alguém dá um sinal e está lá o lugar onde vai chegar. No meio do caminho, gente cai, gente é atropelado, gente desmaia. É tanto que tem até uma ambulância que vai atrás, que é para pegar os feridos e os despreparados. E lá no final, geralmente é um moreninho lá da África, o descendente deles, fraquinho, aquela carinha, parece que está sem alimentar um mês, olho fundo, ele levanta a bandeira e leva o prêmio. Porque as aparências se enganam. Lá no final, vence aquele que está mais preparado. A vida cristã é mais ou menos assim, não importa muito como é que você começou. O que vai determinar mesmo é como é que você vai chegar lá. Agora, não são poucos os que ficam embaraçados no meio do percurso. E por que não chegam? Porque não se prepararam. Ou não estão preparados. Por que, pastor, que não chega lá? Porque nas competições sempre tem as regras que precisam ser obedecidas ou observadas. Na carreira cristã, existe um requisito vital para você ser vencedor. Qual é, pastor? Olhar somente para Jesus. Por mais que você goste da sua mãe, não é para olhar para sua mãe. Porque a sua mãe é gente, é pessoa. E sua mãe peca. Sua mãe falha. Por mais que você ame o seu pai e respeite o seu pai, não é para olhar para o seu pai. Essas coisas espirituais é individual, é entre você e Deus. Seu pai pode ser um homem bom, honesto, sincero, e deve ser. Mas isso não significa que você deve olhar para ele. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque muita gente ficou olhando para a mãe e por a mãe fracassar, ele e ela fracassaram. Outros por olharem para os pais, ou o pai. O pai fracassou e ele e ela também fracassou. Por que você está dizendo? É porque minha mãe, porque meu pai, meu amigo, é para olhar só para Jesus. Não tem justificativo, é para olhar para Jesus. Mas eu gosto muito do pastor. Pois é, pastor também é gente, falha. Eu gosto muito da esposa do pastor, ótimo. Mas também não é para olhar para a esposa de pastor. Eu gosto muito dos filhos do pastor. Bom, ótimo. Mas filho de pastor
também não é referencial para ninguém seguir. O único que diz que é para olhar para ele chama-se Jesus. Só Jesus. Meus irmãos, nós temos uma triste realidade hoje. Triste realidade. Olha, há 100 anos atrás, escuta, porque eu queria ser evangelista, eu queria ser esses pregadores que tem por aí. Eu não tenho nada contra eles, até queria ser um deles, porque eles pregam e acabou de pregar, vai embora para casa e vai dormir em paz, e vai, se for de uma outra cidade, ele volta para a cidade dele. E se for daqueles famosos, que tem os irmãos famosos, eles pregam a palavra aqui, pregam a mesma palavra ali, pregam a mesma palavra lá, não sei aonde, e vai pregando uma mensagem só, ele consegue pregar e por 1 ano, 2 anos, mesma palavra, mesma coisa. Mas eu sou pastor. Eu estou aqui hoje, já estive aqui pela manhã, cheguei aqui 6 e pouco da manhã, fui embora mais de 1 da tarde, a hora que fui embora. Cheguei aqui 4 e pouco da tarde, estou aqui até agora. Se você vier aqui terça-feira, você vai me achar de novo aqui. Se você vier quinta-feira, eu estou também. Sábado, praticamente o dia inteiro aqui. E domingo, de novo. E outra semana, de novo. Então, eu sou esse cidadão aí, que tenho um compromisso com você. Né? Com você. Não estou dizendo que os outros não têm compromisso com você. Estou dizendo que eles é mais leve. A minha situação é um pouco mais pesada. Então, escute o que eu quero te dizer, porque isso me preocupa. Preocupa? Como pastor que sou. E não estou preocupado apenas com o nome ou com a carteirinha de pastor, porque uma boa parte dos meus colegas, que eu conheço um bocado deles, estão muito preocupados com a carteira. É tanto que alguns conseguiram a carteirinha de pastor e hoje o comportamento deles é pior do que os incrédulos. Porque se você olhar para ele ou para ela, você nem vem na igreja, porque eles viraram turistas. Se falar que ele vai pregar, ou ela, ele vem no dia que você marcar. Mas se ele não for o pregador, ou a pregadora, ou a mensageira, eles não têm tempo para a igreja. Então, eles estavam preocupados apenas com o título. Conseguiram o títulozinho, mas isso aí e nada é a mesma coisa. É apenas um status que para ele é importante, mas para quem está perto dele, porque o que vale não é o que dizem da gente, é o que a gente é de verdade. Escute, tudo isso para te dizer o seguinte: há 100 anos atrás, o pastor Abigail, 90% do povo americano eram evangélicos. Há 100 anos atrás, 90% do povo americano eram crentes, de uma maneira mais fácil de entender. Em 1963, portanto, 2019, 56 anos atrás. Não é isso, não? Fazendo a conta aí? Quem é bom de matemática, mais ou menos isso.
Nesse tempo, o Supremo Tribunal americano, eles reuniram e proibiram a leitura da Bíblia nas escolas. Escuta. Eles proibiram a leitura da Bíblia. Sala de aula. De lá para cá, o número de crentes nos Estados Unidos tem caído vertiginosamente. Todo ano está caindo o número dos crentes, que dizem crente evangélico. Hoje, mais da metade dos americanos já não são crentes mais. E você sabe o que é que eu recebi de informação essa semana? De gente de lá dos Estados Unidos, pastor, pesquisador, conferencista e preocupado com os índices do crescimento da igreja. Nos Estados Unidos, nos últimos meses, no último ano, estão fechando nos últimos anos de 6.000 a 10.000 igrejas por ano. Não estou dizendo por décadas. Estou dizendo que por ano estão fechando nos Estados Unidos de 6.000 a 10.000 igrejas. Dentre essas também estão as igrejas católicas. Se você fizer uma conta, você vai descobrir que por semana, dá mais ou menos semana, de 100 a 200 igrejas fechando. Diga para mim, é difícil ou não é difícil? Está fácil ou está difícil? E o pastor, inclusive o nome dele é Tom Rainer, ele chamou os líderes da igreja nos Estados Unidos, os pastores, e disse assim: ô gente, deixa eu dizer para vocês, ô cantor Tiago, eu estou enxergando aqui, mas eu estou vendo que hoje o seu está meio quase fechando, abre o olho. Esse calorão aí, eu sei que não é fácil, não. Se estiver quente, muito aí, vocês abrem os vidros aí, aperta esse ventilador para rodar melhor, mas presta atenção aqui. Ele chamou o povo e disse assim: ouça, meus irmãos, com os olhos cheios de lágrimas, homem já velho, americano. Só tem uma escolha, e a escolha é simples. Aí todo mundo diz: fala então. Ele diz: mudar ou morrer. Qual era a escolha mesmo? Morrer. Oh, meus irmãos, a minha preocupação como pastor é porque os Estados Unidos foram quem trouxeram o Evangelho para o Brasil. Nós fomos evangelizados por 2 missionários americanos que vieram para cá e trouxeram a palavra de Deus. E tudo que vem dos Estados Unidos para o Brasil, nós seguramos. Porque os Estados Unidos dita as normas para o mundo. Pode falar o que quiser. Porque o presidente é bruto, e o presidente é maluco. Eu falando do presidente americano. Pois é, mas eles mandam em todo mundo. Eu louco, sem ser doido, continua mandando e acabando e ditando a norma para a gente viver.
E sabe qual é a minha preocupação? É assim como o pentecostalismo veio para cá, agora eles vão mandar para cá também a frieza que já chegou lá. E nós, alguns de nós já estamos frios. Alguns de nós só vêm na igreja no dia da ceia. Alguns de nós, no dia da ceia. Nos outros dias a gente não tem muito que vir, porque nossos interesses são outros. Algum de nós poderia vir à igreja na semana, nos dias regulares dos cultos. Mas a gente só vem no domingo. E algum de nós só à noite. E a gente podia vir pela manhã, orar, buscar a Deus, trazer os filhos e ensinar os meninos a palavra de Deus, e ensinar os meninos a orar, a conhecer a Deus. Mas nós estamos, como diz lá na França, bem à vontade. Ou seja, bem à vontade. Nós estamos perdendo a coisa principal para se manter vivo: o apetite. Nós estamos com um presidente do Brasil aí, né? Internado, todo mundo acompanhando, porque ele caiu na graça de uma boa parte do povo, ou da maioria do povo. Então, depois daqueles atentados que sofreu, como esse homem tem sofrido. E agora a luta é para que o intestino que foi colocado no lugar, recuperado, que o intestino dele funcione, porque se ele não alimentar, ele não vai sobreviver. Então a luta é para que ele se alimente. E já que pela via oral ainda não está podendo ingerir, então vão pelas vias, a doutorinha está ali, venosa que fala. Então injeta nele soro para manter vivo. Eu quero te dizer, meu amigo, e minha irmã que me ouve hoje, você pode não gostar do que eu falo, e nem de mim, mas lembre que eu só quero o seu bem. Que Deus não deixa você perder o apetite espiritual. Porque se você perder, você é mais um morto, mais um defunto, mais uma defunta, sentado no púlpito da igreja, ou sentado na nave da igreja, ou tocando lá na orquestra. Porque você vem na barra, vem porque alguém tem que estar te empurrando, tem que estar te telefonando, te mandando mensagem, tem que estar te empurrando, te jogando nos braços, porque você está morto. Esposas de obreiro, era para estar do lado do marido, hora de culto, vem com o marido, vamos meu bem, vamos meu amor, a coisa está difícil, a coisa está feia, mas nós vamos vencer, nós vamos buscar. Não, o marido vem sozinho. É um viúvo com a mulher viva. Obreiro. Que é para ser o espelho da igreja. Porque as palavras esclarecem, mas o exemplo arrasta. E você, como obreiro, obreira, a igreja é guiada por nós. Os novos crentes
Eles olham para os crentes mais antigos. É o espelho deles. Então hoje há muita gente falando. Na hora de falar a palavra, fala, ensina. Mas se olhar para ele, você fala, só fala, não tem nada. Eu disse aqui, terça-feira, eu vou dizer de novo aqui, agora, e com isso eu encerro. Existem 3 tipos de gente que nunca prospera na vida. 3 tipos. Primeiro são aqueles que não sabem e não querem saber. Os acomodados. Acomodou. Como diz um ditado aí fora. Como é que está? Está ruim, mas está bom. Pois é, você está acomodado. Para você, o rio ali, como é que chama aquele rio ali? Da cidade aqui? Vocês que são daqui há tempos passados. Rio das Antas. O Rio das Antas pode subir para o lado de Vinolândia ou virar para o lado de Pouso Alegre para você, deu na mesma. Alguém disse, o curso da água mudou. Você fala, e daí? O que tem a ver com isso? Porque você está o quê? Acomodado. Ou pior desgraça você lidar com gente acomodado. Tudo que você falar para ele. Aliás, uma igreja que fui pastor, a irmã me reclamou, pastor, tira aquele cidadão de lá, que nós vamos morrer na mão dele. Era um dirigente de igreja. Que o povo chegava para ele e falava assim, pastor, eu estou doente, ora por mim. Ele dizia, se morrer tá bom, se viver tá bom, o importante é estar com Jesus. Aí eu chamei e falei, irmão, como é que é a mesma coisa, irmão? Ele disse, pastor, tá ruim, mas tá bom. Eu falei, irmão, sai fora que você é doido, você enlouqueceu. Os acomodados. Vamos orar, gente, vamos orar, vamos buscar Deus. A vida está uma baderna, está arrebentado, está arrebentada. E ele mostra aquele sorriso amarelo, que todo mundo vê que aquilo não é verdade, mas você fala, como é que está, meu amigo? Está ruim, mas está bom. Está bom. Aí não tem no mundo quem muda você. Porque você acomodou na desgraça. Segundo tipo de gente que a vida dele não vai mudar nunca, são aqueles que sabem, mas não ensinam. Egoísta. O egoísta sabe, mas ele guarda para ele. O egoísmo é em tudo. Não é só não saber, o egoísmo no fazer, no poder fazer. Até contei aqui, lá do Brumadinho, a causa da tragédia que tem famílias gemendo até agora. Porque hoje descobriu mais gente debaixo da lama. Então, essas famílias estão gemendo. Sabe qual é o motivo daquilo ali? É por causa do egoísmo. O diretor daquela empresa, ele ganha 5 milhões por mês. Quanto é que eu falei? 5 milhões por mês. Só 3 pessoas falaram. Quanto é que o homem ganha mesmo, gente? 5 milhões por mês. O que é que você faria com 5 milhões por mês? Mas quanto mais o cidadão ganha, mais ele quer. O egoísmo faz isso. Já está provado que estavam faltando empregados lá naquela barragem, porque, pelos estudos, já viu que as fissuras que estava tendo
Era preciso tomar providência. Então, o cidadão recebe 5 milhões por mês para ele. Ele não é capaz de pagar 2, 3 salários para alguns funcionários cuidar daquilo. Então, quando explode tudo, aí pergunta para ele, e daí, senhor? E ele não sabe nem o que dizer. 5 milhões para um ano por mês. Eu disse e falo de novo, aqui de nós, muitos, vamos viver a vida inteira e nunca vamos ver esses 5 milhões na nossa frente. É verdade ou não é? Pois é. Agora você imagina aqui, ô dona Suzy, nós, seres humanos, todo mundo é igual. O pratinho de comida é o mesmo para todo mundo, não é isso? Aliás, tem que comer a metade, né? A regra da vida é a metade já. Então, para quem quer viver bastante, tem até a regrinha aí, né? Comer pela metade, andar o dobro e sorrir o triplo. Você que sabe, se quiser. Mas escuta aqui. Escute! Um cidadão que tem 2 pés, como todo mundo tem, só dá para colocar um par de sapato ou calçado por dia. Ou não dá, você não tem 10 pés, 10 pés. Tem um pé só? Um par de pé. Você almoça, depois você toma um cafezinho de tarde, à noite você janta. Não dá para jantar uma mesa dessa, ninguém consegue. Mas o egoísmo te torna o que é meu, o que é do outro também é meu, e depois de mim é meu também. Tudo é meu. E o terceiro tipo de gente que leva uma maldição na vida deles, leva. São aqueles que ensinam, mas não praticam. São chamados hipócritas. Sabe o que é certo, mas não faz. Ele fala para os outros fazer. Se for mandar para o outro fazer, ele fala, ele ensina, ele tem 1000 ideias. Você fala assim, e você? Fala, não, eu só falo, eu só ensino. Pois é, a vidinha sua também vai ser um embaraço. Que Deus nos abençoe essa noite. Para que sejamos desembaraçados. Que a coisa mais boa da terra, gente, é ser livre. Livre. Livre para quê, pastor? Se você for livre em Deus, o resto você é livre de tudo. Se você for cheio de Deus, fome das coisas de Deus, não vem para a igreja na marra nem empurrado. Você vem porque você ama a Deus. Você tem fome de Deus. Se você tiver isso, irmão, você vai longe, filho. Agora, se você já perdeu esse apetite, que não tem no mundo quem consegue te dar essa... Eu, por exemplo, se eu pudesse, eu tinha algumas pessoas aí que eu enfiava nele assim, um negócio, para se ele reagir, mas eu não consigo, irmão, eu não consigo. Mas se você tem... Irmão, seja sincero, fala com Deus, filho. Fala com Ele. Diga, ó Deus, deixa eu dizer para o Senhor, meu Deus, eu estou nanico, eu estou desnutrido, eu estou amarelo, eu amarelei. Entendendo? Eu estou fraco demais. O Espírito de Deus vai vir visitar você.